plano que desafiou o óbvio. Como dois amigos criaram a Reserva e revolucionaram a moda brasileira. Reserva, muito mais do que uma marca de roupas, muito mais do que um simples pica-pau estampado em camisetas. Hoje, a Reserva é uma das empresas mais admiradas do varejo brasileiro, uma marca que ajudou a reinventar a moda masculina, transformou uma simples bermuda em um negócio bilionário, criou uma cultura empresarial estudada por executivos e universidades e, anos depois, foi vendida em uma negociação que movimentou aproximadamente R$ 1 bilhão, dando origem à AR&Co, um dos maiores grupos de moda do Brasil. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas fazem. Como dois amigos, sem tradição na indústria da moda, conseguiram enfrentar gigantes que existiam havia décadas? Como uma marca criada praticamente por acaso conseguiu disputar espaço com empresas muito maiores? E como um engenheiro de produção, que nunca sonhou em ser estilista, acabou construindo uma das marcas mais desejadas do país? A resposta não começa em uma loja, nem em uma fábrica, muito menos em um desfile de moda. Ela começa muitos anos antes, em um garoto curioso que cresceu no Rio de Janeiro observando pessoas. Enquanto muitos jovens sonhavam em seguir profissões tradicionais, ele era fascinado por entender comportamentos, gostava de descobrir por que algumas empresas conquistavam clientes apaixonados enquanto outras desapareciam, por que algumas marcas faziam parte da vida das pessoas e outras eram esquecidas. Sem perceber, aquele interesse se transformaria, anos depois, na base de tudo o que construiria. Seu nome era Rony Meisler, e ele ainda não fazia ideia de que um dia ajudaria a mudar completamente a maneira como milhares de brasileiros enxergavam moda, atendimento e propósito nos negócios. Para entender essa história, precisamos voltar ao início dos anos 1980. No dia 4 de março de 1981, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, Rony Meisler. Carioca criado em uma cidade conhecida pela mistura entre praia, criatividade e empreendedorismo informal, ele cresceu cercado por uma cultura que valorizava liberdade, autenticidade e um estilo de vida descontraído. Naquela época, o Brasil vivia profundas transformações. A inflação corroía salários, empresas lutavam para sobreviver. Abrir um negócio próprio parecia um desafio gigantesco. Mas, curiosamente, foi exatamente nesse ambiente que surgiram muitos dos empreendedores que transformariam o mercado brasileiro nas décadas seguintes. Rony cresceu em uma família que valorizava estudo, disciplina e autonomia. Desde cedo, aprendeu que resultados não aparecem por acaso, eles são consequência de trabalho consistente. Ao contrário do que muitos imaginam, ele nunca demonstrou interesse especial por roupas. Moda não fazia parte de seus planos, sua paixão era outra: resolver problemas, entender processos, encontrar maneiras mais inteligentes de fazer as coisas. Talvez por isso tenha escolhido cursar engenharia de produção na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, uma formação conhecida por desenvolver profissionais capazes de analisar sistemas, otimizar operações e criar soluções eficientes. Mas existia algo que a faculdade jamais poderia ensinar: como construir uma marca que despertasse emoção, como fazer clientes defenderem espontaneamente uma empresa, como transformar consumidores em fãs. Essas respostas ainda estavam muito distantes. Enquanto estudava engenharia, Rony observava um mercado completamente diferente do que conhecemos hoje. No início dos anos 2000, a moda masculina brasileira seguia praticamente um único padrão. As vitrines pareciam cópias umas das outras. As marcas falavam do produto, quase nenhuma falava de identidade, quase nenhuma criava comunidade. Comprar roupa era apenas comprar roupa. Não existia experiência, não existia propósito, e justamente aí estava escondida a maior oportunidade. Mas ninguém conseguia enxergá-la. Ninguém, exceto dois amigos. Um deles era Rony, o outro se chamava Fernando Sigal. Os dois cresceram juntos, compartilhavam conversas, ideias e uma inquietação comum. Gostavam de questionar o óbvio, de procurar maneiras diferentes de fazer as coisas. Naquela época, porém, nenhum dos dois imaginava construir uma empresa de moda. Tinham carreiras, projetos e planos completamente diferentes. A vida parecia seguir um caminho previsível. Até que um acontecimento extremamente simples mudou tudo. Foi durante um treino em uma academia. Entre aparelhos de musculação, halteres e esteiras, eles perceberam algo curioso. 5 homens usavam exatamente a mesma bermuda. Era como se todos tivessem comprado a mesma peça. Naquele instante, uma pergunta surgiu quase como uma brincadeira: e se existisse uma bermuda diferente? Era uma observação aparentemente insignificante, mas às vezes negócios bilionários nascem exatamente assim. Não de uma tecnologia revolucionária, não de um investimento milionário,
mas da capacidade de perceber aquilo que todo mundo vê e ninguém questiona. Naquele dia, eles foram embora da academia sem imaginar que aquela conversa mudaria completamente suas vidas. Ainda levaria algum tempo até que tivessem coragem de transformar aquela ideia em realidade. Mas a semente já havia sido plantada. E como acontece com toda grande história de empreendedorismo, as maiores dificuldades ainda nem haviam começado. A bermuda que ninguém levou a sério. No início dos anos 2000, nada indicava que Rony Meisler e Fernando Sigal estavam prestes a construir uma das marcas mais influentes da moda brasileira. Eles não tinham tradição familiar na indústria têxtil, não possuíam uma grande fábrica, não tinham investidores milionários e principalmente não eram estilistas. E talvez tenha sido exatamente isso que lhes permitiu enxergar uma oportunidade que os grandes players do mercado ignoravam. A ideia da bermuda diferente continuava voltando às conversas. No começo parecia apenas uma brincadeira, um daqueles projetos que amigos comentam durante um café e acabam esquecendo dias depois. Mas com Rony e Fernando aconteceu algo diferente. A pergunta permanecia viva. Por que todas as bermudas pareciam iguais? Por que ninguém criava algo que representasse o estilo de vida do carioca moderno? Por que era tão difícil encontrar peças que fossem ao mesmo tempo confortáveis, bonitas e diferentes? Quanto mais observavam o mercado, mais percebiam uma lacuna. E toda grande empresa nasce exatamente assim. Primeiro surge uma pergunta, depois surge uma inquietação, e finalmente nasce uma oportunidade. Os dois decidiram testar, não abriram uma loja, não montaram uma fábrica, não fizeram um plano de negócios de 100 páginas, fizeram algo muito mais simples, mandaram produzir uma pequena quantidade de bermudas. A ideia era extremamente modesta, vender para amigos, apenas isso, nada mais. Sem imaginar, estavam dando o primeiro passo daquilo que anos depois se tornaria a Reserva. Mas o começo foi muito distante do glamour que as pessoas associam hoje à marca. Não existiam escritórios sofisticados, não existiam campanhas publicitárias, não existiam influenciadores digitais. Na verdade, nem mesmo existiam redes sociais, como conhecemos atualmente. Tudo acontecia no boca a boca, e foi exatamente por isso que cada cliente conquistado tinha um valor enorme. As primeiras bermudas começaram a circular entre conhecidos. Amigos compravam, mostravam para outros amigos. Alguns gostavam, outros não entendiam o diferencial. Muitos acreditavam que aquilo jamais se transformaria em um negócio de verdade. Afinal, o Brasil já possuía dezenas de marcas de roupa. Quem iria comprar de dois jovens desconhecidos? Mas havia algo que diferenciava Rony dos empreendedores comuns. Ele prestava atenção obsessivamente nos clientes, observava comentários, perguntava opiniões, escutava críticas, analisava comportamentos. Enquanto muitos empresários se apaixonam pelo próprio produto, Rony começava a se apaixonar pelo cliente. E isso faria toda a diferença no futuro, porque a Reserva jamais seria construída apenas sobre roupas, ela seria construída sobre relacionamento. E poucos perceberam isso naquele momento. As primeiras vendas começaram a crescer, lentamente, sem explosões, sem manchetes, sem investidores, mas cresciam. Cada bermuda vendida parecia validar um pouco mais a ideia. E foi então que surgiu um problema inesperado. Um problema que quase todo empreendedor enfrenta: dar nome ao negócio. Parece simples, mas não é. O nome de uma marca precisa carregar significado, precisa ser fácil de lembrar, precisa transmitir identidade e, principalmente, precisa criar emoção. Durante semanas, inúmeras ideias surgiram. Algumas pareciam boas, outras pareciam terríveis. Nenhuma convencia completamente, até que encontraram uma palavra simples, uma palavra elegante, uma palavra que transmitia exclusividade: reserva. Porque uma reserva é algo especial, algo separado, algo escolhido, algo guardado. Naquele instante eles sentiram que haviam encontrado o nome certo, mas ainda havia um detalhe curioso. O domínio de internet da marca já pertencia a outra empresa. Para conseguir utilizá-lo, precisaram negociar. Foi um pequeno obstáculo, mas também um dos primeiros sinais de uma realidade que aprenderiam rapidamente. Empreender significa resolver problemas todos os dias. Grandes problemas, pequenos problemas, problemas inesperados, problemas que ninguém havia previsto. E esse seria apenas o começo. Enquanto a marca dava seus primeiros passos, Rony começava a perceber algo fascinante. As pessoas não compravam apenas a bermuda, elas compravam a história, compravam a sensação de pertencer, compravam a identidade. Sem perceber, ele começava a descobrir um dos maiores segredos do marketing moderno. As pessoas raramente compram produtos, elas compram significado. E a Reserva começava a construir exatamente isso, mas ainda faltava algo. Faltava visibilidade, faltava alcance,
Faltava um momento capaz de tirar a marca do círculo de amigos e apresentá-la para um público muito maior. Esse momento chegaria de uma forma completamente inesperada, uma simples festa, uma festa comum, sem celebridades, sem patrocinadores, sem planejamento sofisticado, mas que mudaria para sempre a história da empresa. Foi durante esse evento que dezenas de pessoas tiveram contato com a marca pela primeira vez. As peças chamaram a atenção, as conversas começaram, os comentários se espalharam, e algo curioso aconteceu. As pessoas começaram a perguntar onde poderiam comprar aquelas roupas, não porque alguém estivesse empurrando uma venda, mas porque estavam genuinamente interessadas. Era o tipo de reação que nenhum dinheiro consegue comprar. Era interesse verdadeiro, era desejo espontâneo, era exatamente o que toda marca sonha em conquistar. Rony percebeu imediatamente que algo diferente estava acontecendo. A reserva estava deixando de ser um projeto entre amigos e começava a se transformar em uma empresa de verdade. Mas o crescimento trouxe um novo desafio: produzir mais, vender mais, atender melhor, controlar estoque, administrar dinheiro, tomar decisões e, acima de tudo, sobreviver. Porque existe uma armadilha que destrói milhares de negócios. Muitas empresas conseguem vender, poucas conseguem crescer, e nos meses seguintes, Rony descobriria que construir uma marca é muito mais difícil do que criar um produto. Ao mesmo tempo em que as vendas aumentavam, as responsabilidades aumentavam ainda mais rápido, as noites ficaram mais curtas, as preocupações maiores, os riscos mais altos, e pela primeira vez surgiu uma pergunta assustadora: e se tudo desse errado? E se aquela aventura terminasse em prejuízo? E se a reserva fosse apenas mais uma tentativa fracassada? Era uma possibilidade real, porque naquele momento eles ainda estavam muito longe do sucesso, muito longe das grandes lojas, muito longe do reconhecimento nacional, muito longe da empresa bilionária que um dia existiria. Mas havia algo que os diferenciava. Eles continuavam avançando, mesmo sem garantias, mesmo sem certezas, mesmo sem saber exatamente onde aquela jornada terminaria. E é justamente aí que as grandes histórias começam a se separar das histórias comuns. Porque o sucesso raramente pertence aos que têm todas as respostas. Ele costuma pertencer àqueles que continuam caminhando, mesmo quando as respostas ainda não existem. O pica-pau que desafiou os gigantes. Quando a maioria das pessoas olha para uma empresa de sucesso, costuma enxergar apenas o resultado final: as lojas, o faturamento, o reconhecimento, as manchetes, mas quase ninguém vê os anos de incerteza que vieram antes. E no caso da reserva, aqueles primeiros anos foram marcados por uma mistura constante de entusiasmo e medo. As vendas cresciam, mas não cresciam rápido o suficiente para eliminar as dúvidas. Os clientes apareciam, mas ainda eram poucos. A marca começava a ganhar personalidade, mas ainda estava longe de se tornar uma potência nacional. E foi exatamente nesse período que Rony Meisler percebeu algo que mudaria para sempre o destino da empresa. O mercado da moda estava cheio de marcas vendendo roupas, mas quase nenhuma estava construindo relacionamento. As vitrines falavam sobre tecidos, falavam sobre cortes, falavam sobre tendências, mas raramente falavam sobre pessoas. Era como se todas estivessem competindo pelas mesmas palavras, pelos mesmos clientes, pelas mesmas estratégias. E isso criava uma oportunidade gigantesca. Em vez de construir apenas uma marca de roupas, a reserva começaria a construir uma comunidade. Na época, essa ideia parecia estranha. Hoje parece óbvia, mas no início dos anos 2000, a maioria das empresas ainda tratava clientes apenas como consumidores. Rony pensava diferente. Ele acreditava que pessoas queriam fazer parte de algo maior, queriam pertencer, queriam ser reconhecidas, queriam sentir que estavam escolhendo uma marca que representava seus valores. Sem perceber, ele estava antecipando tendências que se tornariam comuns muitos anos depois. Mas existia outro desafio. A reserva precisava de uma identidade visual forte, algo que fosse imediatamente reconhecido, algo simples, algo memorável. Foi então que surgiu um dos símbolos mais conhecidos da moda brasileira, o pica-pau. Curiosamente, a escolha parecia improvável. Enquanto muitas marcas apostavam em símbolos sofisticados, brasões ou logotipos tradicionais, a reserva escolheu um pássaro. Mas não era qualquer pássaro. O pica-pau carregava características que combinavam perfeitamente com a cultura que a empresa queria construir: persistência, energia, movimento, coragem, originalidade e, principalmente, a capacidade de continuar tentando, mesmo diante das dificuldades. Com o passar do tempo, aquele pequeno símbolo começou a aparecer em camisetas,
bermudas e camisas. No começo, poucos percebiam sua importância, mas anos depois, o Pica-Pau se tornaria tão reconhecido quanto muitos logotipos internacionais. E o mais interessante, as pessoas começaram a usar a marca quase como uma forma de identificação. Era como dizer, eu faço parte desse grupo. Mas criar uma identidade forte era apenas uma parte da batalha. A outra era sobreviver financeiramente, porque o crescimento traz um problema que pouca gente comenta. Quanto mais uma empresa vende, mais dinheiro ela precisa, mais estoque, mais produção, mais funcionários, mais estrutura, mais responsabilidade. Muitos negócios quebram justamente quando começam a crescer, e a reserva não estava imune a esse risco. Rony e Fernando precisavam tomar decisões difíceis. Cada real investido podia gerar crescimento, mas também podia gerar prejuízo. Não existiam garantias, e em diversos momentos eles tiveram que confiar muito mais na visão do que nos números. Enquanto isso, o mercado da moda continuava dominado por empresas muito maiores, empresas com décadas de experiência, grandes redes, grandes investimentos, grandes operações. Comparada a elas, a reserva ainda parecia pequena, muito pequena, mas havia uma diferença importante. As grandes empresas se moviam devagar, a reserva se movia rápido, muito rápido. Quando percebiam uma oportunidade, agiam. Quando recebiam uma crítica, ajustavam. Quando identificavam uma tendência, experimentavam. Essa velocidade se transformou em uma vantagem competitiva poderosa. E logo os resultados começaram a aparecer. As lojas passaram a atrair cada vez mais atenção. Os clientes voltavam, indicavam amigos, falavam da marca espontaneamente, e um fenômeno curioso começou a acontecer. As pessoas não compravam apenas uma peça, compravam várias, depois voltavam, e voltavam novamente. Esse tipo de comportamento chamou a atenção de Rony, porque ele percebeu algo fundamental. O verdadeiro patrimônio da reserva não era o estoque, não eram as roupas, não eram as lojas, era a relação construída com os clientes. Foi então que nasceu uma filosofia que se tornaria uma das marcas registradas da empresa: encantar pessoas. Parece simples, mas não é. A maioria das empresas tenta satisfazer clientes. A reserva passou a tentar surpreendê-los, e essa diferença mudaria tudo. Pequenos gestos começaram a fazer parte da cultura da marca. Mensagens personalizadas, atendimentos memoráveis, ações inesperadas, experiências diferentes. Enquanto outras empresas focavam apenas na venda, a reserva começava a focar na emoção. E emoções criam lembranças, lembranças criam conexão, conexão cria fidelidade. Foi uma das grandes sacadas de Rony. Mas ainda existia um problema. Como escalar essa cultura? Como manter a alma da empresa enquanto ela crescia? Essa é uma pergunta que destruiu inúmeras marcas, porque crescer é difícil, mas crescer sem perder identidade é ainda mais difícil. E nos anos seguintes, a reserva enfrentaria exatamente esse desafio. Ao mesmo tempo em que conquistava novos clientes, precisava preservar aquilo que a tornava especial. Não podia se transformar em mais uma empresa comum, não podia perder sua essência, e foi justamente nesse momento que Rony começou a desenvolver uma filosofia de liderança que mais tarde se tornaria referência no mundo corporativo. Uma filosofia baseada em pessoas, em propósito, em cultura, em felicidade, conceitos que muitos executivos consideravam secundários, mas que ele colocava no centro da estratégia. Alguns achavam ingenuidade, outros acreditavam que aquilo jamais funcionaria, mas os resultados começaram a provar o contrário. Enquanto muitos concorrentes disputavam o mercado apenas através de preço, a reserva construía algo muito mais difícil de copiar: uma identidade, uma comunidade, uma cultura. E isso estava apenas começando, porque o verdadeiro salto da empresa ainda não havia acontecido. A grande explosão da marca viria nos anos seguintes, impulsionada por campanhas ousadas, ideias criativas, estratégias que poucos empresários teriam coragem de executar, e algumas decisões que transformariam a reserva em um fenômeno nacional. Mas junto com o crescimento também chegariam novos desafios, novos riscos, novos erros e novas oportunidades, porque toda empresa que deseja se tornar grande precisa atravessar um momento decisivo, um momento em que deixa de ser uma promessa e se transforma em protagonista. E esse momento estava cada vez mais próximo. A marca que decidiu colocar as pessoas acima do lucro. No mundo dos negócios existe uma regra não escrita. A maioria das empresas acredita que o objetivo principal é vender, vender mais, crescer mais, ganhar mais. E embora isso seja importante, Rony Meisler começava a enxergar uma realidade diferente.
Ele acreditava que as empresas mais fortes do futuro não seriam aquelas que apenas vendessem produtos, seriam aquelas capazes de construir relacionamentos. Naquele momento, a reserva já não era apenas uma pequena marca de amigos vendendo bermudas. A empresa crescia, novas coleções surgiam, novas lojas apareciam, o faturamento aumentava, mas, curiosamente, Rony estava cada vez menos interessado em roupas e cada vez mais interessado em pessoas. Enquanto muitos empresários passavam o dia analisando planilhas, margens e estoques, ele fazia perguntas diferentes: como fazer os funcionários acordarem felizes para trabalhar? Como transformar clientes em fãs? Como criar uma empresa que as pessoas amassem? Essas perguntas pareciam estranhas para boa parte do mercado, mas acabariam se tornando um dos maiores diferenciais competitivos da reserva, porque algo estava mudando no comportamento dos consumidores. As pessoas já não queriam apenas comprar produtos, elas queriam se identificar com marcas, queriam consumir empresas que compartilhassem seus valores, queriam apoiar negócios que parecessem humanos, e a reserva percebeu isso antes de muita gente. Foi nesse período que a marca começou a desenvolver campanhas criativas que fugiam completamente dos padrões tradicionais da moda. Enquanto muitos concorrentes investiam em propagandas sofisticadas e distantes da realidade das pessoas, a reserva apostava em autenticidade, humor, proximidade, conversas reais. E o resultado foi surpreendente. Os clientes passaram a se sentir parte da marca, como se estivessem participando da construção daquela história. Mas o verdadeiro diferencial da reserva não estava apenas nas campanhas, estava na cultura. Rony acreditava que funcionários felizes criavam clientes felizes, e clientes felizes voltavam a comprar. Parece simples, mas poucas empresas conseguem colocar isso em prática. Na época, a maioria das organizações ainda funcionava de forma extremamente hierárquica. Chefes mandavam, funcionários obedeciam. Pouco espaço existia para a criatividade. Pouco espaço existia para propósito. A reserva decidiu seguir um caminho diferente, um caminho arriscado, mas extremamente poderoso. A empresa começou a investir fortemente em cultura organizacional. As pessoas deixaram de ser vistas apenas como recursos, passaram a ser vistas como protagonistas. Essa mudança transformou completamente o ambiente interno e, aos poucos, começou a gerar resultados visíveis. Funcionários permaneciam mais tempo, clientes percebiam a diferença, a marca ganhava personalidade, e essa personalidade se tornava cada vez mais forte. Mas ainda havia um desafio gigantesco pela frente: escala. Porque criar uma cultura especial com poucas pessoas é relativamente fácil. O problema surge quando a empresa cresce, quando dezenas viram centenas, quando centenas viram milhares, quando novas lojas surgem em diferentes cidades. Como preservar a essência? Como garantir que a experiência continue a mesma? Essa pergunta passou a acompanhar Rony diariamente. E foi exatamente nesse momento que ele tomou algumas das decisões mais ousadas de sua carreira. Enquanto muitas empresas buscavam maximizar lucro a qualquer custo, a reserva começou a investir em iniciativas sociais e humanas que pareciam contradizer a lógica tradicional dos negócios. Uma das mais conhecidas foi o compromisso de doar refeições através de projetos ligados às vendas da marca. A mensagem era clara: era possível crescer financeiramente sem abandonar o impacto social. Era possível ganhar dinheiro ajudando pessoas. Na época, muitos consideraram aquilo apenas marketing, mas quem observava a empresa de perto percebia algo diferente. Aquelas ações faziam parte da identidade da reserva. Não eram apenas campanhas, e essa autenticidade gerava algo extremamente raro: confiança. A confiança dos clientes aumentava, a reputação da marca crescia, e o mercado começava a prestar atenção. Jornais, revistas, empresários, executivos, todos queriam entender o que estava acontecendo. Como uma empresa relativamente jovem conseguia gerar tanta conexão? Como uma marca de roupas conseguia criar tanta lealdade? Como uma companhia brasileira conseguia desenvolver uma cultura tão admirada? As respostas estavam justamente onde poucos procuravam: nas pessoas. Mas nem tudo eram flores. Enquanto a imagem da empresa se fortalecia, os desafios também cresciam. Novos concorrentes surgiam, o mercado se tornava mais competitivo. O varejo brasileiro enfrentava oscilações constantes, e administrar uma operação cada vez maior exigia habilidades completamente diferentes daquelas necessárias nos primeiros anos. Rony estava aprendendo uma das lições mais difíceis do empreendedorismo. Criar uma empresa é uma habilidade, fazer essa empresa crescer é outra, e manter essa empresa saudável durante o crescimento é uma terceira habilidade completamente diferente. Nos bastidores, decisões difíceis precisavam ser tomadas: investimentos, contratações, expansão, novas linhas de produtos, novos canais de venda.
Tudo envolvia risco, e quanto maior a empresa se tornava, maiores eram as consequências de cada decisão. Mas havia uma vantagem: a reserva começava a construir algo que dinheiro nenhum conseguia comprar rapidamente, uma marca forte, uma marca amada, uma marca que as pessoas recomendavam espontaneamente, e isso criava um efeito poderoso. Cada novo cliente atraía outros clientes, cada experiência positiva gerava novas histórias, cada fã se transformava em um divulgador da marca. Era o crescimento mais valioso que uma empresa poderia alcançar, o crescimento orgânico da reputação. Foi também nesse período que Rony começou a ganhar notoriedade fora do universo da moda. Suas palestras começaram a atrair atenção, suas ideias sobre cultura empresarial despertavam interesse, seu estilo de liderança chamava a atenção de empresários de diversos setores. Pouco a pouco, ele deixava de ser apenas o fundador da reserva, passava a ser visto como uma das vozes mais inovadoras do empreendedorismo brasileiro. Mas o maior teste de sua carreira ainda estava por vir, porque existe um momento que chega para quase toda empresa de sucesso, o momento em que ela precisa decidir, continuar crescendo sozinha, ou se unir a algo maior. Essa decisão mudaria completamente o futuro da reserva, mudaria o futuro de Rony, e mudaria o mercado da moda brasileira. Uma oportunidade gigantesca estava se aproximando, uma oportunidade capaz de levar a empresa a um patamar que parecia impossível anos antes, quando tudo começou com uma simples bermuda observada dentro de uma academia. Mas essa oportunidade também traria dúvidas, medos, críticas, e uma das decisões mais difíceis da vida de qualquer empreendedor, porque às vezes crescer significa abrir mão de parte daquilo que você construiu, e Rony estava prestes a descobrir isso, o negócio de 715 milhões que mudou tudo. Durante anos, Rony Meisler havia construído a reserva praticamente da mesma forma que um artesão constrói sua obra, peça por peça, cliente por cliente, loja por loja, erro por erro, acerto por acerto. A marca que nasceu de uma conversa entre amigos já não era mais uma promessa, era uma realidade, uma das empresas mais admiradas do varejo brasileiro, uma referência em cultura organizacional, uma marca reconhecida de norte a sul do país. Mas existe uma característica presente em praticamente todos os grandes empreendedores. Eles sabem que existe uma enorme diferença entre sucesso e escala. Uma empresa pode ser bem-sucedida, mas isso não significa que ela atingiu todo o seu potencial. E foi exatamente essa reflexão que começou a ocupar a mente de Rony. A reserva crescia, mas o mercado mudava rapidamente, o comércio eletrônico avançava, novas tecnologias surgiam, novos concorrentes apareciam, o comportamento dos consumidores se transformava, e uma pergunta começou a ganhar força: como levar a reserva para o próximo nível? Como transformar uma marca admirada em uma potência nacional ainda maior? Como competir com grupos gigantescos que possuíam muito mais capital, estrutura e alcance? A resposta não era simples, porque qualquer decisão importante envolveria riscos, e os riscos aumentavam à medida que a empresa crescia. Foi nesse cenário que uma oportunidade histórica surgiu, uma oportunidade capaz de mudar completamente o destino da companhia. Do outro lado da mesa estava uma das empresas mais respeitadas do varejo brasileiro, a Arezzo, uma companhia que já havia construído marcas extremamente fortes e que entendia profundamente o mercado de moda. O que começou como conversas evoluiu para negociações, e as negociações evoluíram para algo muito maior, uma possível união. Mas para Rony, essa decisão carregava um peso emocional enorme, porque a reserva não era apenas uma empresa, era uma parte de sua própria história, era o resultado de décadas de trabalho, de noites sem dormir, de apostas arriscadas, de momentos de dúvida, de conquistas improváveis. Vender significava abrir mão do controle absoluto, e essa é uma das decisões mais difíceis que um fundador pode enfrentar. Muitos empreendedores passam a vida inteira dizendo que jamais venderiam suas empresas, mas a realidade é mais complexa. Às vezes vender não significa desistir, significa potencializar, significa permitir que algo cresça além daquilo que seria possível sozinho. Depois de muitas análises, reuniões e reflexões, a decisão foi tomada. Em 2020, a Arezzo anunciou a aquisição da reserva em uma operação avaliada em aproximadamente 715 milhões de reais. O mercado inteiro prestou atenção. A notícia repercutiu em todo o Brasil. Para muitos observadores, aquilo parecia o ponto final da história, mas na realidade, era apenas o início de um novo capítulo, porque a negociação não tinha como objetivo simplesmente absorver a reserva. A ambição era muito maior. Nascia ali um projeto que transformaria o mercado de moda brasileiro. A Arezzo
uma plataforma criada para reunir marcas fortes sob uma mesma estrutura. A ideia era combinar a força operacional da Arezzo com a capacidade criativa e cultural construída pela reserva. Era uma aposta ousada, e como toda aposta ousada carregava enormes expectativas. Nos meses seguintes a operação começou a tomar forma, novas marcas passaram a integrar o grupo, a escala aumentou, as oportunidades cresceram, e aquilo que antes era uma empresa tornou-se parte de algo muito maior. Mas existe um detalhe importante nessa história. Muitas aquisições fracassam. Empresas compram outras empresas, integram processos, mudam estruturas e acabam destruindo justamente aquilo que tornou a marca especial. Esse era um dos maiores medos dos admiradores da reserva. Será que a cultura sobreviveria? Será que a essência permaneceria intacta? Será que a marca continuaria sendo a mesma? Essas perguntas surgiam constantemente, e Rony sabia disso. Por essa razão, um dos pontos centrais da operação era justamente preservar aquilo que havia feito a reserva crescer, sua identidade, sua cultura, seu relacionamento com clientes, sua forma de enxergar pessoas. Afinal, o verdadeiro valor da empresa nunca esteve apenas nas roupas, estava na conexão emocional construída ao longo dos anos. Enquanto isso, Rony passava por sua própria transformação. Durante décadas ele havia vivido praticamente dentro da operação. Agora precisava aprender a atuar em um ambiente completamente diferente, mais estratégico, mais amplo, mais complexo. Era uma nova fase, e toda nova fase exige novas habilidades. Mas existe algo interessante sobre empreendedores visionários. Eles raramente ficam parados. Quando encerram um capítulo, já começam a imaginar o próximo. E com Rony não foi diferente. Ao mesmo tempo em que participava da construção da ARICO, ele ampliava sua atuação como palestrante, escritor e mentor. Suas ideias sobre cultura empresarial passaram a alcançar públicos muito maiores. Milhares de empresários começaram a estudar sua trajetória. Executivos passaram a analisar os princípios que ajudaram a transformar a reserva em uma marca tão admirada, porque havia uma lição poderosa escondida naquela história. Uma lição que contrariava boa parte das regras tradicionais dos negócios. A ideia de que lucro e propósito não precisam ser inimigos, que crescimento e humanidade podem coexistir, que empresas podem gerar resultados extraordinários sem abandonar valores. Essa filosofia se tornou uma das marcas registradas de Rony e ajudou a consolidar sua reputação muito além do universo da moda. Mas a história ainda não estava completa, porque o verdadeiro legado de um empreendedor não é medido apenas pelo valor de uma venda, nem pelo faturamento, nem pelo tamanho da empresa. O verdadeiro legado é medido pelo impacto que permanece quando o tempo passa. E nos anos seguintes, esse impacto se tornaria cada vez mais evidente. A marca continuaria crescendo, a influência da reserva continuaria se expandindo, e o nome de Rony Meisler passaria a ocupar um lugar de destaque entre os grandes empreendedores brasileiros. Mas para entender a dimensão real desse legado, precisamos olhar para algo ainda mais importante do que números. Precisamos olhar para as pessoas que foram transformadas ao longo do caminho, porque é justamente aí que reside a parte mais valiosa desta história. O homem que decidiu colocar a felicidade no centro dos negócios. Quando a maioria das pessoas pensa em empresários de sucesso, imagina executivos obcecados por números, planilhas, metas, margens, lucros. E sem dúvida, tudo isso é importante. Mas ao longo da construção da reserva, Rony Meisler começou a defender uma ideia que parecia quase absurda para muitos empresários. E se a felicidade das pessoas fosse uma estratégia de negócios? Durante décadas o mercado ensinou que empresas existiam para gerar lucro. Ponto final. Funcionários trabalhavam, clientes compravam, acionistas recebiam resultados. Mas Rony acreditava que algo estava faltando nessa equação, porque por trás de toda venda existe uma pessoa, por trás de toda compra existe uma emoção, por trás de toda empresa existe uma cultura, e ele estava convencido de que as organizações que ignorassem isso teriam dificuldades no futuro. Essa visão começou a ganhar força dentro da reserva, cada vez mais. Enquanto muitas empresas criavam estruturas rígidas, a reserva investia em proximidade. Enquanto algumas organizações enxergavam pessoas apenas como recursos, a reserva procurava enxergá-las como protagonistas. E isso começou a gerar algo raro. As pessoas não queriam apenas trabalhar na empresa, queriam fazer parte dela. Mas essa filosofia não nasceu pronta. Ela foi construída ao longo de anos, de erros, de acertos, de observação, de aprendizado. Rony percebeu que empresas são, na verdade, comunidades organizadas em torno de um propósito. Quando as pessoas acreditam nesse propósito, algo extraordinário acontece. O trabalho deixa de ser apenas obrigação, passa a ter significado.
E significado gera energia, gera comprometimento, gera inovação, gera resultados. Foi assim que a reserva começou a desenvolver uma reputação incomum. Clientes admiravam a marca, funcionários admiravam a empresa, e empresários admiravam a cultura. Essa combinação é extremamente rara, porque normalmente uma empresa consegue agradar um desses grupos. Poucas conseguem conquistar os três ao mesmo tempo, mas a influência de Rony já ultrapassava os limites da reserva. Suas palestras passaram a lotar auditórios, suas entrevistas começaram a circular por todo o Brasil. Suas ideias despertavam interesse em empreendedores dos mais diversos setores. E havia um motivo simples para isso. Ele falava sobre negócios de uma forma diferente. Não falava apenas sobre dinheiro, falava sobre propósito. Não falava apenas sobre crescimento, falava sobre impacto. Não falava apenas sobre vendas, falava sobre relações humanas. Para alguns, aquilo parecia inspirador, para outros parecia idealista demais, mas os resultados falavam por si. A reserva continuava crescendo, continuava inovando, continuava sendo admirada, e isso dava credibilidade à mensagem. Com o passar dos anos, Rony também passou a compartilhar suas experiências através de livros que rapidamente encontraram leitores em todo o país, empreendedores, executivos, gestores, jovens iniciando suas carreiras. Todos queriam entender como aquela filosofia havia sido construída, porque no fundo, existe uma pergunta que acompanha praticamente todo ser humano: é possível ter sucesso sem abrir mão dos próprios valores? Muitas pessoas acreditam que não. A história da reserva sugeria o contrário. Mostrava que crescimento e humanidade podiam coexistir. Mostrava que lucro e propósito não precisavam competir. Mostrava que empresas podiam prosperar enquanto geravam impacto positivo. Mas essa visão também enfrentou críticas, como toda ideia que desafia padrões estabelecidos. Alguns argumentavam que cultura era algo secundário. Outros afirmavam que resultados financeiros eram a única métrica importante. E, em muitos momentos, Rony precisou defender suas convicções, porque acreditar em algo diferente exige coragem, especialmente quando a maioria segue outra direção. No entanto, o tempo começou a provar que várias de suas ideias estavam alinhadas com mudanças profundas que aconteciam no mercado. As novas gerações de consumidores buscavam propósito, os profissionais buscavam ambientes mais humanos, as empresas buscavam culturas mais fortes. Aquilo que parecia incomum anos antes começava a se tornar tendência, e a reserva havia chegado cedo, muito cedo. Talvez esse tenha sido um dos maiores diferenciais da marca. Ela não apenas acompanhou mudanças, ela antecipou mudanças. Essa capacidade de enxergar o futuro antes da maioria é uma característica presente em muitos grandes empreendedores, e Rony demonstrou isso diversas vezes ao longo da trajetória da empresa. Mas existe uma pergunta ainda mais importante: qual foi o verdadeiro legado da reserva? Seria o faturamento, as lojas, a venda para a Arezzo, a criação da ARICO? Tudo isso foi importante, mas talvez o legado mais valioso tenha sido outro. A prova de que empresas podem ser construídas de maneira diferente. A prova de que cultura não é um detalhe. A prova de que pessoas importam. E a prova de que negócios podem gerar impacto além dos números. Essa mensagem continua influenciando milhares de empreendedores brasileiros. Muitos deles nunca trabalharam na reserva, nunca compraram uma peça da marca, mas foram impactados pelas ideias que surgiram ao longo dessa jornada. E isso é o que diferencia uma empresa bem-sucedida de uma empresa transformadora. Uma gera resultados, a outra gera influência, e influência atravessa gerações. Mas toda grande história possui um último capítulo, o capítulo onde olhamos para trás e tentamos responder à pergunta mais importante de todas: o que podemos aprender com essa trajetória? Como um simples comentário sobre uma bermuda em uma academia se transformou em um império da moda? Como dois amigos construíram uma das marcas mais admiradas do Brasil? E por que essa história continua inspirando pessoas até hoje? Essas respostas nos levam ao capítulo final. Um capítulo sobre visão, coragem, persistência e sobre a capacidade extraordinária que algumas pessoas possuem de enxergar oportunidades onde todos os outros enxergam apenas rotina. A lição escondida por trás do pica-pau. Quando olhamos para a história da reserva hoje, é fácil acreditar que o sucesso era inevitável. Afinal, vemos uma marca conhecida em todo o Brasil. Vemos uma empresa que conquistou milhares de clientes. Vemos uma operação que alcançou centenas de milhões de reais em faturamento. Vemos uma marca que se tornou referência em cultura empresarial. Mas a verdade é que nada disso era inevitável. Na realidade, durante boa parte dessa jornada, o fracasso parecia muito mais provável do que o sucesso. E é exatamente por isso que essa história é tão poderosa.
porque ela não começou com uma grande vantagem, não começou com uma herança milionária, não começou com uma fábrica gigantesca, não começou com investidores despejando dinheiro, começou com algo muito mais simples: observação, curiosidade e coragem. Coragem para questionar aquilo que todos aceitavam, coragem para enxergar uma oportunidade onde ninguém estava olhando, coragem para transformar uma conversa aparentemente banal em uma empresa capaz de impactar milhares de vidas. Talvez essa seja a primeira grande lição deixada por Ronnie Meisler. As oportunidades raramente aparecem com uma placa luminosa dizendo "Fique rico aqui". Na maioria das vezes elas aparecem disfarçadas de pequenos detalhes: um problema, uma reclamação, uma dificuldade, uma pergunta, uma situação que todo mundo vê, mas ninguém resolve. Foi exatamente assim que a reserva nasceu, a partir de uma observação simples: 5 pessoas usando a mesma bermuda, algo tão pequeno que qualquer outra pessoa teria ignorado. Mas grandes empreendedores possuem uma característica especial: eles prestam atenção. Enquanto a maioria observa o mundo como ele é, eles imaginam como ele poderia ser. Essa capacidade de imaginar possibilidades é o que transforma pessoas comuns em construtores de grandes negócios. Mas existe uma segunda lição ainda mais importante. Ao longo de toda a trajetória da reserva, Ronnie demonstrou algo que muitos empresários aprendem tarde demais: produtos podem ser copiados, preços podem ser copiados, tecnologias podem ser copiadas, mas cultura é muito mais difícil de copiar. Foi justamente por isso que a empresa conseguiu se destacar, porque enquanto muitos concorrentes vendiam roupas, a reserva construía relacionamentos. Enquanto muitos disputavam preço, a reserva construía identidade. Enquanto muitos focavam apenas em vendas, a reserva focava em pessoas, e pessoas lembram de como foram tratadas. Essa é uma verdade simples, mas extremamente poderosa. A terceira lição talvez seja a mais surpreendente: a ideia de que empresas não precisam escolher entre lucro e propósito. Durante muito tempo, o mercado acreditou que esses dois conceitos eram opostos. Ou você ganhava dinheiro, ou você gerava impacto. Mas a história da reserva mostrou que é possível buscar os dois. E quando isso acontece, algo interessante surge: clientes confiam mais, funcionários se engajam mais, parceiros se aproximam mais, e a empresa se fortalece. Não porque abandonou os resultados, mas porque encontrou uma razão maior para alcançá-los. Com o passar dos anos, a reserva deixou de ser apenas uma marca, transformou-se em um símbolo de inovação, de criatividade, de autenticidade e principalmente de coragem, porque empreender exige coragem, coragem para começar, coragem para errar, coragem para insistir, coragem para mudar, coragem para crescer e, em alguns momentos, coragem até para vender aquilo que você construiu. Poucas pessoas entendem isso melhor do que Ronnie Meisler. Sua trajetória mostra que sucesso não acontece da noite para o dia. Ele é construído lentamente, através de milhares de pequenas decisões. Algumas certas, outras erradas, mas todas importantes. Hoje, a influência da reserva vai muito além da moda. Ela aparece em empresas que adotaram práticas mais humanas, em líderes que passaram a valorizar cultura, em empreendedores que descobriram que propósito pode ser uma vantagem competitiva. E talvez esse seja o verdadeiro legado da marca: não as roupas, não as lojas, não os números, mas as ideias. Porque empresas podem desaparecer, produtos podem sair de moda, mercados podem mudar, mas ideias transformadoras continuam viajando através das gerações. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquele jovem engenheiro que observou uma bermuda em uma academia ajudou a mudar a forma como milhares de pessoas enxergam negócios. Uma mudança que continua acontecendo até hoje. E talvez exista uma última reflexão escondida nessa história. Imagine se Ronnie tivesse ignorado aquela observação. Imagine se tivesse pensado: isso não é importante. Alguém já deve ter tentado. Não vale a pena. A reserva provavelmente nunca teria existido. E é justamente por isso que tantas oportunidades passam despercebidas. Não porque são invisíveis, mas porque exigem ação. A maioria das pessoas vê oportunidades. Poucas fazem alguma coisa a respeito. Os grandes empreendedores fazem. E isso muda tudo. Hoje, olhando para trás, a jornada da reserva parece uma sequência lógica de acontecimentos. Mas quem viveu essa história sabe que ela foi construída em meio a incertezas, riscos, dúvidas, medos e muita persistência. Foi essa persistência que transformou uma ideia simples em uma marca admirada. Foi essa persistência que transformou dois amigos em referências do empreendedorismo brasileiro. E foi essa persistência que deixou uma das maiores lições desta história. Grandes empresas raramente nascem de grandes ideias. Elas costumam nascer de ideias simples executadas com excelência por muito tempo.
E nossa jornada pelas histórias dos grandes empreendedores continua. Porque existe outra história tão surpreendente quanto esta, a história de um homem que começou vendendo relógios para outras empresas, enfrentou guerras mundiais, perdeu os pais ainda criança e transformou uma pequena operação em uma das marcas de luxo mais valiosas do planeta, uma marca que se tornou sinônimo de sucesso, prestígio e perfeição, a história da Rolex. Basta clicar no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela e eu te encontro lá.